20h51. Você está ouvindo o programa Adorador do Ministério Profetas Adoradores. Então, nós vamos relembrar a história de Sifrá e Puá. E você vai saber quem são essas mulheres na Bíblia e qual a importância delas. O texto de hoje se refere a elas que se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 1 e no versículo 17, que diz assim: Mas parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Já prestou atenção para o fato de que várias personagens, histórias marcantes da Bíblia não têm o seu nome revelado no texto bíblico? Eu posso lembrar da mulher samaritana, da mulher de Ló, da menina cativa e outras mais. Porém, as personagens de hoje tiveram os seus nomes escritos nas páginas da Bíblia. E muitas vezes passam despercebido aos leitores, apesar de terem uma importância fundamental. Não sabemos por que Moisés mencionou os nomes de Sifrá e Puá, as parteiras lá de Hebreus, no registro do primeiro capítulo do livro de Êxodo. Talvez porque elas eram líderes ou professoras das demais parteiras. O fato é que foram chamadas pelo rei do Egito para uma tarefa muito definida. Ele disse assim: Quando ajudarem as hebreias a darem à luz, verifiquem se é menino. Se for, pode matar. Se for menina, deixe que viva. Os israelitas haviam crescido muito e, apesar de escravizadas pelos egípcios, foram reconhecidas como uma ameaça e estavam sob uma cruel opressão. O rei elaborou um plano para enfraquecê-los. Na verdade, Satanás instigou o rei a cometer um infanticídio com os meninos, os filhos das hebreias, pois ele sabia que 400 anos que Deus havia previsto a Abraão, a servidão ali dos seus descendentes, estava quase terminando e um libertador nasceria naquele período. Então, as parteiras Sifrá e Puá seriam os instrumentos para este propósito satânico, matar os meninos. Porém, a Bíblia nos descreve que elas temiam a Deus e não obedeceram às ordens do rei. Que coragem! Enfrentaram a ordem de um soberano que cumpriram a sua determinação. Colocaram-se em uma posição de grande risco de morte a obedecerem a Deus e não a um homem. Você teria essa mesma coragem? Eu pergunto. Diariamente, nós temos que fazer escolhas que determinam o nosso futuro. Às vezes, são escolhas pequenas que parecem não apresentar riscos. Porém, cada escolha, por mais simples que seja, interferem em nosso destino. Pequenas escolhas são a base para fazermos grandes escolhas. Quando estamos diante de grandes desafios, nosso caráter ele está sendo construído diariamente a partir dos hábitos que desenvolvemos, das escolhas que fazemos. Porém, nas provas, nós temos a oportunidade de revelar de qual fibra o nosso caráter foi tecido. Escolha manter-se ao lado da verdade, da justiça, daquilo que apresenta a vontade de Deus.
Ainda que nossas vidas estejam sob ameaça, só é possível para quem já é fiel nas pequenas coisas. Muitas vezes, aquilo que a ansiedade nos impõe e deseja que façamos não é a vontade de Deus. E nós precisamos ter sabedoria e discernimento para escolher aquilo que vai agradar ao Senhor e não aos homens. Neste momento, eu quero convidar você a orar junto comigo, pedindo ao Senhor que nos ajude a termos propósitos para conseguirmos ter coragem, para vencermos as dificuldades deste mundo. Que o Senhor nos dê força e nos dê capacidade para isso. Vamos orar juntas? Todos juntinhos, você está ouvindo o programa Adorador, com a Bispa Graça Santos. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, que privilégio estarmos diante da Tua presença, falando com o Rei do Universo. Senhor, neste momento, colocamos nossas vidas em Tuas mãos e queremos pedir que o Senhor nos ajude a definirmos os nossos propósitos e que possamos ter sempre coragem e sabedoria para fazermos exatamente aquilo que o Senhor deseja que façamos e que a nossa força venha sempre das Tuas mãos. É o que nós pedimos, agradecidos pelo doce nome do Senhor Jesus. Amém? Paz seja com todos.